Portanto, nós estamos na carta aos Filipenses no capítulo 2, continuamos no capítulo 2. Na semana passada avançamos para o versículo 16, mas lembram-se certamente que temos o versículo 15 ainda para considerar alguma coisa, de modo que, não obstante ainda ter alguma coisa a dizer sobre o versículo 16, particularmente sobre a importância da palavra, nós vimos muito a importância da palavra, o quão importante é reter a palavra que muitos, infelizmente, na igreja professa, já abriram mão dela e já prescindem dela e já a substituem por substitutos que ainda não podem substituir. E vimos, portanto, a importância de nós retermos a palavra, esta palavra, a palavra da vida, esta palavra que tem vida, esta palavra que vimos vários pensamentos na semana passada que eu não vou repetir, mas depois existe um outro aspecto que não vou considerar agora, ficará para depois, se Deus quiser, que é ver a importância desta vida que a palavra tem na vida do crente. Nós vimos a importância que ela tem na vida do descrente e como ela comunica vida ao descrente, mas vamos ver também a importância que ela tem na nossa própria vida, quando nos relacionamos com ela, o efeito que ela causa em nós e como ela nos aviva, e ela tem de facto uma importância capital. Portanto, a bem dizer, na semana passada só ficamos no versículo 16, na primeira parte. Nós hoje vamos para o versículo 15. Não vamos também avançar muito hoje, visto que nós tivemos aqueles testemunhos iniciais e já andamos um bocado na hora. Vamos ser mais curtos, naturalmente, mas vamos ver alguma coisa pela graça de Deus. E vou pedir então ao Tiago que leia no capítulo 2, desta vez, que leia do versículo 12 até ao versículo 18. Eu digo do versículo 12 ao 18 porque esta é a secção que Paulo fala acerca dele. Não percamos de vista, eu estou sempre a dizer isto, mas isto é muito importante, não percamos de vista o contexto desta passagem que tem a ver com a humildade. Portanto, o tema é a humildade. Nós estamos aqui perante a humildade. Vimos a humildade do Senhor Jesus Cristo como exemplo supremo. Agora temos aqui a parte do apóstolo Paulo, e nestes versículos 12 a 18 é a parte que nos fala do apóstolo Paulo e que nós vamos poder ver também a humildade dele. Já vimos alguma coisa, mas vamos ver mais. Entretanto, vamos ler então dos versículos 12 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgue e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isto mesmo. Graças a Deus. Ora, portanto, nós vamos então considerar alguma coisa no versículo 15. Entretanto, eu quero apenas recordar que no versículo 14, que é de onde nós vimos para chegar ao versículo 15, e nós já consideramos isto, perdão. Nós temos aqui no versículo 14, portanto, o apóstolo dizer: cuidado com as murmurações, cuidado com as contendas, porque isto é resultado de quem não é humilde. Porque o humilde não murmura, como nós já vimos, não vou repisar o que já disse, e também não entra em contendas. Gostava de dizer que também, certamente que se recordam que eu fiz referência a José no Velho Testamento, que é uma figura do Senhor Jesus Cristo, a história de José, e nós também estivemos a considerar isso durante bastante tempo. E José, quando envia aos seus irmãos, e temos ali uma figura do que o Senhor Jesus Cristo quer em relação a nós quando nos envia, ele diz: ide e não contendeis pelo caminho. Portanto, o José não queria que eles contendessem
pelo caminho. E há um perigo, há uma tendência muitas vezes de que as pessoas arranjem conflitos, pequenos conflitos, e nós vemos na palavra de Deus que Deus não quer isso de maneira alguma. E o apóstolo Paulo está a dizer assim: vocês ficando cá, estando aqui, eu quero vos ensinar como é que se vive a vida cristã aqui na terra. E há aqui uma coisa que eu vos quero dizer: nem murmurações, nem contendas. Há uma outra passagem no livro de Gênesis também, que é curiosa, que também tem a ver com isto, que eu gostava que vocês lessem, que está em Gênesis no capítulo 13. Também tem a ver com dois crentes. E também tem a ver com contendas. Esta passagem tem a ver com Abraão e com Ló. E no capítulo 13, nós lemos assim: no versículo 7: e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Esta passagem é mais uma outra passagem importante nesta relação que nós devemos registar. Porque irmãos somos, não haja contenda. E eu gostava de já agora aproveitar para dizer que há aqui um pequeno detalhe nesta passagem que diz assim, versículo 7: houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló, e depois lemos assim: e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Prezados irmãos, nós não nos podemos esquecer que temos que ter muito cuidado com a nossa conduta. Porque há outros que habitam por aí e que estão com os olhos abertos e atentos. Estão a perceber? Há muitos outros que não são crentes e que estão aí, habitam no sítio onde nós estamos e veem o nosso testemunho. Que se não for bom, é péssimo. Já agora, eu queria dizer o seguinte: nós às vezes ficamos muito admirados com o porquê de algumas pessoas não se converterem. Evidentemente que cada caso é um caso. E nós conhecemos alguns casos, e existem outros que não conhecemos. Cada caso, como eu disse, é um caso. Mas o que eu não sei, se vocês sabem, eu recentemente, muito recentemente, fiquei surpreendido com uma conversa que eu tive com uma pessoa que não é crente. E portanto, essa pessoa tem muita dificuldade em crer. Eu tive essa conversa, não interessa agora aqui detalhes acerca nem de quem é, nem de como é que foi, ou onde é que foi, mas tive essa conversa com essa pessoa e durante a conversa tive a oportunidade de lhe falar de Cristo. A razão de estarmos a conversar era uma, que não é esta, mas naturalmente a conversa inclinou-se no sentido de eu lhe falar de Cristo, como aliás nunca lhe tinha falado. Embora essa pessoa já tivesse ouvido o Evangelho algumas vezes, eu nunca falei com ela diretamente, a não ser cumprimentá-la, mas desta vez falei mesmo diretamente e expus claramente o Evangelho. E durante a conversa apercebi-me do seguinte: isto é curioso, vira-se esta pessoa assim para mim. Esta pessoa reconhece que na igreja existe lá muita mistura de gente. Existem pessoas que de facto são crentes. Notem, estamos a ver os perizeus e os... Como é que diz a Bíblia? Capítulo 13 do livro de Gênesis, eu já saí de lá, mas para utilizar a linguagem bíblica, os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Os perizeus e os cananeus que andam por aí estão com os olhos mais abertos que aquilo que vocês possam imaginar. E nós temos uma grande responsabilidade como embaixadores de Cristo pela forma como nos comportamos. Portanto, e essa pessoa em questão disse-me que na igreja que existem, ele não me disse nenhuma novidade, e eu até recentemente ainda
a algumas jovens, tive a oportunidade de lhes falar acerca dos 4 tipos de pessoas que nós podemos encontrar numa igreja e que existem numa igreja. E um dos tipos de pessoas que há numa igreja são pessoas perdidas. São pessoas perdidas. É um dos tipos. Há pessoas que estão na igreja, que vêm ouvir a palavra de Deus e podem andar aqui anos até e nunca se converteram. Porque não é estar numa igreja que torna a pessoa cristã. Da mesma forma que uma pessoa estando dentro de uma garagem não a transforma num carro, estar dentro com uma igreja também não a transforma num crente. E portanto, o que transforma uma pessoa num crente é nascer na família de Deus. Por fé no Senhor Jesus Cristo. Tem que confiar nele como seu Salvador. E só aqueles que verdadeiramente compreendem a sua condição de perdidos e de que não podem fazer nada para melhorar a sua situação e muito menos salvar-se, mas precisam apenas de uma pessoa que é a única que pode realmente resolver o problema, que é o Senhor Jesus Cristo, e confiam nele, como aquele que de facto foi à cruz por elas, sofrer o castigo dos seus pecados e ressuscitou da morte para a nossa justificação e apresentar-nos perante Deus justificados, como se nunca tivéssemos pecado, só eles é que são salvos. E eu, em relação a esta pessoa, mais uma vez, vinquei, portanto, isto, mas a própria pessoa também reconhece as diferenças. Mas o facto de reconhecer as diferenças, o que eu quero dizer é o seguinte. A dada altura, essa pessoa fala-me de alguém que conhece, naturalmente como cristão, e apontou-me situações que são um tropeço para a fé dela, para ela poder crer com a dificuldade toda que ela tem. E uma das situações que ela me disse, só por curiosidade, vocês podem estar à vontade porque não é ninguém daqui da igreja, ok? Mas a pessoa em questão contou-me que essa pessoa, tida como uma pessoa cristã conceituada, de alguma maneira, que na igreja onde estava praticava o dízimo, porque nessa igreja se praticava o dízimo, mas que ela, esta pessoa com quem eu falei, testemunhou o facto de que essa outra pessoa não dava o dízimo, fazendo dar a entender que dava o dízimo, mas de facto não estava a dar o dízimo, ou seja, não estava a ser sincera. E é este tipo de situação que nós, se não tivermos cuidado, podemos revelar, que é revelar uma certa hipocrisia, é revelar aquilo que não somos, dizendo que somos o que não somos, que pode ser um grande embaraço para muita gente. E diz a Bíblia que o nome do Senhor muitas vezes é blasfemado entre os descrentes, entre os gentios, como diz a palavra de Deus, por causa de situações semelhantes. Isto é curioso, porque isto que eu estou-vos a falar é algo que se passou agora recentemente. E eu, nem de propósito, estávamos a considerar este assunto da palavra de Deus e fui confrontado com esta situação. Mas depois, graças a Deus, tivemos uma belíssima conversa, penso eu, e o Evangelho foi exposto, e eu espero, porque como vocês sabem, não é para nós explicarmos muito bem que as pessoas se vão converter, é o Senhor que opera a salvação e a conversão na alma. Evidentemente que a pessoa tem que, ao ser confrontada com o Evangelho, tem que ter uma atitude, tem que ter uma reação, mas é uma reação dela, com Deus, e eu espero que Deus seja misericordioso com aquela pessoa. Mas como eu dizia, portanto, muita atenção a este pormenor que eu queria sublinhar. No versículo 15, nós temos aqui então, para que sejais irrepreensíveis. Irrepreensíveis significa que nós, como cristãos, devemos não ser motivo de repreensão. É muito mau se alguém chega ao pé de nós e nos vem repreender, com razão, porque somos passíveis de ser repreendidos, porque fizemos alguma coisa reprovável, e isso não é bom.
E ele diz, vocês devem ser irrepreensíveis. Olha, vocês é assim, vocês não andem para aí a murmurar, a falar mal e a contender com disputas, com lutas, porque isso é mau e isso é motivo de repreensão. E vocês, pessoas que agem dessa maneira, devem ser repreendidas. E a Bíblia repreende pessoas que procedem dessa maneira. A maldicência é um pecado mau. É bom que todos tenham a noção de que a maldicência é um pecado grave. Aliás, todo o pecado é grave. Mas a maldicência é um pecado gravíssimo. E particularmente, se vocês se lembrarem do que nós estudamos aqui, que como é que é possível eu falar mal de alguém que Deus só fala bem? Deus só fala bem de mim. E depois há aí um artista qualquer, desculpa aí a expressão, que vem falar mal de mim. E diz que é crente. E sabe muito bem pela Bíblia que Deus fala bem de mim. Sempre. Na sua graça. Como é que é possível alguém conjugar aquilo que não é possível ser conjugado? E portanto o apóstolo diz, sede irrepreensíveis. Tendo cuidado, porque a humildade passa por tudo isto. Sendo irrepreensíveis, e diz, e sinceros filhos de Deus. E eu já vou à palavra sinceros, mas eu queria dizer o seguinte. Sendo sinceros, que é o que este descrente notou que o outro não era, isto é grave. Estão a ver? Mas eu também dou graças a Deus, mas isto não deixa de ser grave. Eu dou graças a Deus porque esta pessoa que falou, e se falou neste caso, depois também disse que esta pessoa que não era sincera ao fazer o que fazia, agora mudou muito e já não é mais da vez como era antes. Eu aí fiquei um bocado mais descansado. Mas mudou muito. Ainda bem que mudou muito. Mas nós temos de ter muito cuidado. Temos de ter muito cuidado porque é como as crianças. As crianças notam tudo o que os adultos fazem. Os adultos pensam que elas estão a brincar e que não estão com atenção. Elas estão a registar tudo. Elas registram cada pormenor, é incrível, aquilo parece um radar que capta tudo. E nós temos de ter muito cuidado. E o descrente, repara em tudo. Repara completamente em tudo. Bem, e depois diz ele assim, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, sem culpa, sem que alguém possa culpar-vos do que quer que seja. Portanto, tendo cuidado como é que vocês agem. Agora, reparem bem no versículo 15. No meio de uma geração corrompida e perversa, com a qual resplandeceis como astros no mundo. Agora vocês reparem. Vocês estão no meio de uma geração corrompida e perversa. Ou seja, estamos onde estão os cananeus e os peruseus, não é? Peruseus, não é? Os cananeus e os peruseus. Mas não é relevante. O que é importante é que são aqueles que não são crentes. Nós vivemos num meio assim. Reparem que o apóstolo está a falar para termos cuidado, para não fazermos nada que mereça repreensão. Vocês já viram o que é, por exemplo, um crente? Alguém dizer que é crente e, por exemplo, e toda a gente lá no local de trabalho, por exemplo, sabe que ele é crente. E lá na escola toda a gente sabe que ele é crente. E depois vir um professor ou vir um colega repreendê-lo. Arruína o testemunho. Ou um indivíduo está no trabalho e faz uma coisa qualquer errada e o chefe chamá-lo e ser repreendido. E os outros todos veem ele a ser repreendido. E depois, agora, vê em que situação é que ele fica. Portanto, o crente, pela graça de Deus, eu quero chamar a atenção para o seguinte. O crente não é perfeito. E o crente tem uma natureza pecaminosa dentro dele que só é erradicada dele quando ele chegar à glória. Enquanto isso não acontece, aquilo que a Bíblia chama a carne, o velho homem, a velha natureza, está no crente. E não o larga até chegar lá. Mas a Bíblia dá-nos antídotos para combatermos as tendências da velha natureza, ou da carne, ou do velho homem, para que a nova natureza a suplante, seja mais forte, e a outra esteja enfraquecida, a ponto de não poder manifestar-se. Mas, evidentemente, o crente, apesar de todo o cuidado, pode aqui e ali falhar. Ele pode falhar. Mas depois também é muito importante, e se isso porventura vos surpreender, é importante que tenhamos a humildade, e é disso que estamos aqui a falar,
de reconhecer a falha e de pedir desculpa. Não tem problema nenhum. Uma pessoa falhou, mas assumir. E não é tentar cobrir a falha assim, sair airosamente da situação. Bem, eu queria chamar a vossa atenção para isto e particularmente para o seguinte. Não se esqueçam do contexto. O contexto aqui é a humildade. Lembram-se? E o que é que o apóstolo está aqui a mostrar? Ele está aqui a mostrar que nós temos de facto de ser humildes. E nós só podemos... A humildade vai nos ajudar em muita coisa. A humildade, aliás... Sabem que o primeiro pecado que surgiu no universo foi o pecado do orgulho. Eu não sei se todos têm noção disto. O primeiro pecado que surgiu no universo foi o pecado do orgulho. Se nós pudermos classificar o pecado, para Deus o pecado é todo igual, mas o primeiro pecado, classificando, foi o orgulho. Foi quando Lúcifer disse, eu serei semelhante ao Altíssimo, eu subirei e eu farei. E todas estas expressões de Lúcifer é orgulho. Eu, que é disto que estamos a falar aqui. O anular o eu. O Senhor Jesus Cristo aniquilou-se a si mesmo. O apóstolo Paulo está aqui a mostrar a importância de nos aniquilarmos a nós próprios. Já falamos várias coisas sobre isso, mas continuem a ver no contexto. Reparem que nós estamos a avançar no texto e no avanço do texto nós vamos sempre, continuamos no tema da humildade. E no versículo 15, o que é que nós temos aqui? Temos aqui o apóstolo mostrar que nós devemos comportar-nos como astros no mundo. E sabem de uma coisa, como luzes ou como luminares. Há versões da Bíblia que chamam os astros luminares ou luzeiros. É como estrelas, é como o sol, é como as outras estrelas, é como a luz também da lua, se quiserem, de outra maneira. Mas o que eu quero chamar a vossa atenção é para o seguinte. Para que haja luz, a fonte da luz, que é o que neste caso é suposto nós sermos, a luz, portanto, a fonte de luz não pode iluminar sem se consumir. E vou pegar no mais recente para o mais antigo. Por exemplo, as lâmpadas que estão aqui a iluminar-nos esta noite, ao estarem a iluminar-nos, estão-se a consumir. Estão-se a consumir. Nós não podemos dar luz, nós não podemos emitir luz, nós não podemos ser a luz que devemos ser, se estivermos cheios de nós próprios, se não formos consumidos. Na medida em que somos consumidos, em que vamos diminuindo, como dizia João Batista noutra situação, que ele cresça e que eu diminua. A luz, quanto mais crescer, mais eu diminuirei. E se nós pensamos, neste caso concreto, da lâmpada que nós hoje utilizamos vulgarmente na nossa cultura e no nosso tempo, nós podíamos ir ao tempo do candeeiro, que era usado a petróleo, e que normalmente muitos deles eram de vidro, outros eram de cobre ou de outros metais, mas que era normalmente de vidro. Tradicionalmente na aldeia, cá em Portugal, havia o candeeiro de vidro e que tinha petróleo e tinha uma torcida, e a torcida embebia no petróleo, e era interessante que o candeeiro só podia dar luz se a torcida embebesse o combustível. E quanto mais nós embebemos, neste caso nós podíamos fazer aqui uma aplicação utilizando esta ilustração, quanto mais formos embebidos por aquilo que dá luz, que é o Espírito Santo, quanto mais formos embebidos dele, mais habilitados estamos a iluminar. Mas à medida que iluminamos, como a torcida, ela vai-se consumindo. A torcida ia-se gastando, ia-se consumindo, ia ficando cada vez mais pequena, mais pequena, mais pequena. Quanto mais luz ela desse, mais pequena ela ficava. Se luz deixasse de dar, ela deixava de diminuir. E isto é uma grande lição para todos nós. Nós temos que ter a noção de que se quisermos dar luz, precisamos de diminuir. E isto aplica-se não somente a estes luminares, que eu acabei de referir, como as lâmpadas e a torcida e os candeeiros de antigamente, mas aplica-se a todo o tipo de luz.
também das estrelas. Eu não sei se vocês sabem que as estrelas, dizem os cientistas, estão-se a apagar. Elas estão-se a consumir. Elas estão a brilhar. O Sol, eu agora não vou falar disto, porque já não sou cientista, nem sou astrónomo, mas tenho lido alguma coisa sobre o assunto e muitos deles falam sobre a durabilidade. É claro que estamos a falar em termos de uma quantidade de anos, que enquanto eu estiver aqui isso não vai acontecer nestas circunstâncias, e também não estou muito preocupado com o que eles dizem, porque eles falam do que não sabem. ou seja, sabendo alguma coisa do que sabem, de facto escapa-lhes a maior parte do conhecimento, que é o conhecimento maior. E o conhecimento maior é que a Bíblia diz que estes céus e esta terra arderão e se consumirão, e Deus fará novos céus e fará nova terra. E a própria descoberta que eles fazem da degradação ou da erosão ou do enfraquecimento do universo e das fontes que existem no universo só vêm confirmar aquilo que a Bíblia diz. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: mas dizem eles que o próprio Sol, ao estar a emitir, ele está a perder ao consumir. E temos aqui uma professora, que é à minha frente mesmo, que ensina isto aos estudantes. Eu não estou a dizer mais asneira, pois não? Sobre isto do Sol. Eu tenho que ter cuidado com o que eu digo. Mas não estou a dizer mais asneira, porque eu sei, porque li sobre o assunto e li de autoridades sobre a matéria. Mas o próprio Sol está a perder energia de alguma forma. E portanto, ele está a iluminar, e ele ilumina todos os dias a Terra, e está a iluminar, e nós não nos apercebemos das diferenças, mas quem estuda a matéria sabe que não é a mesma coisa como já foi e como deixará de ser no futuro, pelo que eles dizem. E falam em termos de um número de anos muito grande, evidentemente, mas é só para vocês terem isto em mente. Portanto, o que eu quero chamar a vossa atenção é o seguinte: vendo o contexto da passagem, e o apóstolo diz: vocês precisam de ser luminares, vocês têm que dar luz. Se vocês estiverem com tendas, vocês estão a revelar trevas, vocês não estão a iluminar. Se vocês andarem a murmurar, isso não é luz nenhuma, isso é trevas. Vocês precisam de dar luz. Luz é humildade. Quanto mais humildes forem, mais luz estarão a dar. E ao estarem a dar a luz, isto é recíproco, ao estarem a dar a luz, estão a diminuir e estão-se a tornar cada vez mais humildes. E portanto eu queria chamar a vossa atenção para isto. Gostava de também dizer o seguinte: há um outro aspecto que eu queria dizer. Há bocado falei da Lua. A Lua, como vocês sabem, não é uma estrela. A Lua é um corpo celeste que não tem luz própria e que, portanto, funciona como um espelho. De facto, funciona como um espelho. Eu já vos vou falar do espelho. Nós temos, e nós, se quisermos aprender alguma coisa, nós podemos aprender, até porque a Bíblia fala da Lua, e eu creio que a Lua tem ali muitas lições, mesmo no livro de Gênesis, relativamente à Igreja, porque, como vocês sabem, quem tem luz própria, e isto, passando para um outro patamar sobre esta matéria, quem tem luz própria é o Senhor. Nós recebemos a luz do Senhor e retransmitimos a luz do Senhor. Nós não temos luz própria, é a luz que recebemos dele que devemos refletir, e na noite deste mundo, nas trevas em que este mundo se encontra, e eu queria chamar a vossa atenção para isto, no meio de uma geração corrompida e perversa. Já agora só um pequeno detalhe. Há sempre a tendência das pessoas dizerem: isto está muito mal, isto está muito mal. Queridos irmãos, isto está muito mal agora, como estava muito mal nos dias de Paulo. Porque nos dias de Paulo, no Império Romano, a geração de então era corrompida e era perversa. Como é hoje. E sabem como quê? Como foi nos dias de Moisés. Querem ler? Deuteronômio capítulo 32. Livro do Deuteronômio, no capítulo 32, nós lemos assim, no versículo 5. 32:5. Tempo de Moisés. Estão a ver bem? Olha o que a Bíblia diz. Diz assim: palavras dele. Versículo 5. Corromperam-se contra ele
Seus filhos eles não são. A sua mancha é a deles. Geração perversa e torcida. Uma geração perversa e torcida. Deixai-me dizer que a nossa geração também é uma geração perversa e é uma geração torcida. Isto está tudo torcido, não sei se já repararam. Os valores são torcidos, está tudo torcido. Mas isto não é de agora só. Nos dias de Moisés era assim. Nos dias do apóstolo Paulo era assim. E nós estamos a viver dias assim. E nós estamos no meio desta geração corrompida, de uma geração perversa. E precisamos de ser luz. Dizia eu há bocado, falando da lua, e na noite em que o mundo está, na noite de trevas, de corrupção, em que as coisas estão torcidas, em que não há luz. O mundo, não, porque o mundo funciona exatamente em sentido inverso àquilo que a Bíblia nos ensina. Enquanto que a Bíblia preconiza a humildade, o mundo preconiza o orgulho, a ostentação. E um indivíduo é tão mais bem sucedido no mundo quanto mais cheio de si próprio ele conseguir ser. E quanto mais êxitos alcançar, e quanto mais brilho e glória humana ele conseguir. É exatamente ao contrário. E por isso o mundo está tão em trevas. As trevas do mundo estão associadas à postura do mundo e ao orgulho que o mundo revela. Não tenham dúvidas disso. Mas o que nos importa aqui para nós é nós próprios aprendermos que o orgulho conduz às trevas. Aliás, o primeiro pecado do mundo foi o orgulho e o príncipe das trevas. Não é por acaso que ele se tornou este principado. Quando a Bíblia fala em principados e potestades, o príncipe das potestades do ar é o príncipe das trevas. Porque o orgulho só conduz às trevas. É importante nós vermos o relacionamento que tudo isto tem. Mas dizia eu, a lua, tal deve ser a igreja, deve ser tal lua, que recebe a luz do Senhor e a deve refletir para este pobre mundo que está tão em trevas. Mas, ao pegar na lua, e já noutras ocasiões se tem falado nisso, a lua funciona como um espelho, como eu dizia há bocado. E o que é que acontece com o espelho? O espelho reflete a imagem do objeto que está diante dele. A Bíblia fala dos espelhos. Tiago particularmente fala bastante e com bastante ensino. Ele fala sobre o espelho. Há uma coisa que eu quero aqui chamar a vossa atenção. Quando nós olhamos para o espelho, nós não estamos a olhar para o espelho. Vejam se me entendem, parece que estou-me a contradizer, mas não estou. Quando nós estamos a olhar para um espelho, nós não estamos a olhar para o espelho. Nós estamos a olhar para a imagem que ele transmite. Certo? Irmãos, o que tem que ser projetado, o que tem que ser engrandecido, é a imagem que é suposta vir daquilo que nós somos. Não é nós próprios. Nós não temos que nos projetar a nós. As pessoas que querem ser ajudadas, ao olharem para nós, querem ver Cristo, querem ver a luz que nós devemos refletir. Não querem olhar para o espelho, que somos nós somos o espelho. Percebem? O nosso ego, o que nós somos. E queria deixar este pensamento para nós também pensarmos nele. É difícil de explicar isto, mas eu penso ter conseguido de alguma forma dar a ideia do que é que estou a dizer. E a nossa hora está passada e eu acho que vamos ficar por aqui, pela graça de Deus, e depois vou falar sobre as outras coisas que temos aqui, mas que me parece que são importantes. Eu tenho aqui vários pensamentos registados para falar acerca disto. Mas vamos ficar para a semana. Acho que vamos ficar para a semana. Porque se eu começo e depois eu não vou conseguir parar. Porque começar uma coisa e depois interromper, vamos ficar por aqui. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude. E acima de tudo, que Ele nos ajude a termos consciência da responsabilidade que temos. Irmãos, lembrem-se sempre que as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas ações não têm apenas a ver connosco. E há pessoas
estão à nossa volta. Alguns são perizeus e cananeus. E estão com os olhos em nós. E nós que tanto queremos que eles possam se converter e chegar lá, se não tivermos cuidado, se não tivermos bem esta consciência, podemos estar a ser o tropeço para que eles deem esse passo. Quando de facto nós temos essa vontade por um lado, podemos estar a estragar tudo por outro. Que o Senhor nos ajude a sermos irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus sinceros, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa entre a qual resplandecer como astros mundos. Eu estou com uma vontade enorme de falar mais qualquer coisa, mas não vou resistir e não vou dizer nada. Para a semana nós continuamos, pela graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe.